A gente começa com informações do caso Expedito Pereira. A polícia concluiu que o sobrinho do ex-prefeito de Bahia planejou o crime. Os detalhes da investigação foram apresentados hoje. Segundo a polícia, o sobrinho do ex-prefeito, Ricardo Pereira, teria tramado o crime. Durante a coletiva realizada nesta quinta, os delegados confirmaram que o assassinato teve motivações financeiras. Ricardo, que seria responsável por administrar o dinheiro do tio, participou da venda de um imóvel na cidade de Bahia. Da venda da casa, negociada por R$300 mil, ainda restavam R$200 mil, que seriam pagos ao ex-prefeito. Após o crime, Ricardo procurou a família e disse que o dinheiro não seria pago. Após a morte do Dr. Expedito, no dia 9 de dezembro, a viúva e a filha caçula recebem a visita do sobrinho de Dr. Expedito, Ricardo, e ele lembra a elas: olhe, vão se ajustando aí, porque sabe aquele valor de R$4 mil que vocês iam receber até completar os R$200 mil, ou seja, as 50 parcelas que de alguma forma garantiriam o conforto de vocês nessa situação? Esse dinheiro não existe mais não, viu? Porque Dr. Expedito, antes de morrer, me deu ordem de fazer uma negociação com ele. Além de Ricardo, o crime teria a participação de Leon Nascimento, preso desde o último sábado, e Jean Carlos Nascimento, que segue foragido. Ficou bem claro, no que conseguimos colher do Leon, é que o Ricardo é quem dava a ordem, era a voz de comando na suposta empresa que eles tinham. Então, tanto o Jean como o Leon eram típicos funcionários ou pau-mandados ou o que fosse. Na casa de Jean Carlos, a polícia encontrou uma arma de brinquedo, além de um cheque com a suposta assinatura de Expedito Pereira no valor de R$12 mil. Com ele ainda estavam alguns documentos ligados ao político morto. Observa-se que no imóvel de um dos suspeitos, esse que se encontra foragido, foram encontrados documentos relacionados ao patrimônio do Dr. Expedito Pereira, estranhamente. E, obviamente, competiria ao mesmo se manifestar sobre esses fatos. Teve a oportunidade, obviamente há a garantia constitucional de permanecer calado, mas estão aqui. E a expectativa agora é em relação ao Jean Carlos Nascimento, que desde ontem teve a prisão temporária decretada pela Justiça, mas fugiu. Thaís Alencar está com o advogado dele ao vivo. Então, boa noite, Thaís. Boa noite, Karine, a você e a todos. Pois é, estamos aqui na Central de Polícia e, como você diz, Karine, o advogado de Jean Carlos, que permanece foragido, está aqui ao meu lado e ele é tranquilo exatamente para falar sobre o cliente. Agora, o que chama a atenção é o seguinte: o senhor está aqui representando seu cliente. Onde está o seu cliente? Ele vai se apresentar em algum momento? Boa noite, Daniel. Boa noite. Eu acredito que ele não vai se apresentar, porque desde o início ele se considera inocente e ele disse que não aceita ser preso ou ficar preso por uma coisa que ele não fez. E outra coisa também que é oportuno aqui esclarecer: ele não está foragido, ele está oculto. Foragido é quando você consegue escapar do sistema prisionário e em nenhum momento ele foi preso. Entendi. Se ele se diz inocente, como o senhor está dizendo, e fazendo a defesa do seu cliente, por que ele não vem então prestar depoimento à polícia? Por que ele não se apresenta? Ele prestou depoimento no dia 15, salvo engano, acredito que foi terça-feira, ele se apresentou. Agora, quando o mandado de prisão foi expedido, aí ele tomou um destino ignorado e incerto. Em relação a se apresentar e a ser preso, vou falar novamente, ele se considera inocente, está completamente assustado, mas independente da presença dele ou não, o processo vai transcorrer normalmente e nós vamos patrocinar ele até o final. O que é que o senhor tem a falar, então, quanto defesa dele? O senhor falou sobre onde ele estaria, né? O que falar quanto defesa em relação ao processo? Em relação ao processo, perdão, não... em relação ao processo, o processo ele vai transcorrer normalmente, com ou sem a presença dele. Ele, quando me informou que não seria preso, eu informei para ele todas as consequências, mas também entendo o lado dele, porque eu já defendi diversas pessoas que ficaram presas e no final foram inocentadas. E depois não adianta vir bater nas costas e dizer, foi mal, a gente se enganou. Então, eu também entendo como pessoa, mas como operador do direito, eu falei para ele que seria interessante ele se entregar para poder
provar a inocência dele junto com a defesa. Tá certo. Advogado, muito obrigada, viu, pelas informações. Se mostrou aqui solícito a toda a imprensa a falar sobre o caso. Então é isso, Karen. Conversei aqui com o Daniel Alisson, ele que é advogado de Jean Carlos, e isso é que a gente tem aqui a falar sobre ele, viu? Volto contigo. Thaís, obrigada pelas informações. Ele agora vai ter que explicar, além das acusações presentes na investigação, ele vai ter que falar sobre esses documentos que foram encontrados na casa dele e aquela arma de brinquedo que também foi localizada pela polícia. Ele tem muito ainda a explicar nessa investigação. A gente segue acompanhando. Agora vamos